mais um episódio! E hoje, gente, eu queria dizer uma coisa. Eu só falei com profissionais até agora. Isso é fato. Mas falar com um profissional do ramo, que eu também, inclusive, falei com muitos profissionais do ramo, mas enfim, atrai profissionalismo. Eu acho que agora eu tô com muita expectativa por esse episódio, pela qualidade dele, em todos os sentidos. Qualidade de gravação, qualidade de convidado. Eu estou com expectativas altíssimas e não estou com medo disso, porque todas as vezes que eu aumentei minha expectativa foi sucesso, entendeu? Então eu só trabalho agora com isso, com sucesso absoluto. Mas vamos ao ponto que estamos com essa belíssima como convidada. Eu estou empolgadíssima para conhecê-la melhor. O pouco que eu já conheci, eu já estou assim. Ela ganhou uma fã, entendeu? E eu não espero menos a minha audiência que todos vocês se tornem fãs dessa mulher. Vamos hoje falar sobre influencer, o tema do momento. Todas as marcas deviam estar, inclusive, super introduzidas a esse tema. E hoje a gente vai responder o porquê que todas as marcas deveriam estar envolvidas nesse tema. Estamos com a Érica. E, Érica, por gentileza, se apresente como você preferir, porque essa galera, o mundo precisa te conhecer, mulher. O mundo. Oi, pessoal do Pode Pri, eu sempre me apresento assim, o meu perfil. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de participar, Pri. Obrigada pelo convite. Meu primeiro podcast, então, assim, gente, estou aprendendo também, mas já parabenizo a Pri pelo trabalho que ela tem feito com o pessoal de publicidade, trazendo diversos profissionais. Feliz de estar aqui, poder falar um pouquinho sobre influência. Vou me apresentar, como a Pri falou. Meu nome é Érica, eu sou hoje em dia influenciadora digital e empresária, mas há 15 anos atrás eu já fui CLT, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Sou formada em propaganda e marketing, com MBA em marketing e venda, sempre trabalhei com marketing, falo que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Não me imagino fazendo outro tipo de faculdade ou seguindo um outro caminho de mercado. Eu trabalho como influenciadora no perfil Achado Zona Sul, que dá dicas sobre a Zona Sul de São Paulo. Então, é um perfil bem nichado. E tem uma agência de marketing, a Leve AG, que também é uma agência que cuida de gerenciamento de redes sociais, de marketing, consultoria para pequenos e médios empresários. Não estamos falando de pouca coisa, meus amores. Não estamos falando de pouca coisa. Se tem uma coisa que ela faz, eu acho que é trabalho, não sei. Fica aí no ar. Mas vamos lá. Quero muito saber como surgiu a ideia do perfil do Achado Zona Sul. E, inclusive, vou deixar fotinhas aqui do perfil, porque vocês precisam segui-la. E vai ter na descrição, vai ter no vídeo, vai ter em tudo. E eu quero saber como surgiu a ideia do perfil. E quando você percebeu que valeria a pena investir mais tempo nele, porque sabemos que o que mais leva é tempo para planejar e executar as ideias de perfil, e largar o CLT, que foi o que você acabou de comentar. O Achado Zona Sul, ele surgiu em 2018. Eu trabalhava na Vila Olímpia, eu sempre fui muito consumidora, eu sempre gostei muito de comprar, então eu sempre fui aquela que viu uma etiquetinha vermelha, eu já queria comprar. Eu sempre trabalhei próximo de shopping, e eu adoro shopping. Assim, para mim, shopping é um lugar que eu frequento para me distrair, para comprar. Só que chegou numa questão que eu estava meio sustentável, todo dia uma blusinha, um sapatinho, alguma coisa. Eu falei, gente, eu não posso continuar comprando aqui. Aí eu falei, se eu começar a compartilhar, porque minhas amigas sempre falavam, ai, onde você comprou essa blusinha? Ai, onde você comprou isso? Ai, gostei disso. Eu falava, gente, foi não sei o quê, foi lá, foi aquela coisa, ai, foi baratinho. Eu falei, vou começar a compartilhar essas promoções que eu vejo todo dia. Então, como eu passava por muitos shoppings, eu comecei. Então, se você vai lá no perfil, lá no começo, era zero estratégia, eram fotos de itens em promoção, então em lojas de departamento. Eu ia tirando literalmente uma foto e postava, sem uma legenda estratégica, sem muita coisa. Só que quem não gosta de uma promoção, né? E com isso as pessoas começaram a seguir organicamente o perfil. E eu falei, olha que legal, chegamos em 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, 3.000 seguidores, e eu tô aqui só postando coisas. Eu fiquei muito empolgada e continuava postando. Assim, não com tanta frequência, não entendendo aquilo ali ainda como um negócio, um hobby. E continuava no meu CLT lá, bonitinha, assim, ninguém nem sabia que tinha esse perfil. Como eu não aparecia,
minha família não sabia que eu tinha, amigos não sabiam que eu tinha. Ele literalmente era assim, ai, só para não comprar blusa. Em 2020 temos a pandemia e eu começo a receber muita solicitação de comerciantes pedindo para eu divulgar. Falei, gente, espera, existe um nicho, as pessoas estão querendo o meu público, isso aqui é um canal. Sim, parece até meio burro para uma pessoa de marketing não ter visto isso antes, mas caiu minha ficha. Eu falei, cara, eu tenho um canal. Hoje em dia tem muito perfil de dicas de São Paulo, de bairros, de tudo, mas naquela época não tinham tantos. Então, realmente, assim, eu não estava conseguindo linkar como que eu conseguiria ganhar dinheiro ou apoiar pessoas com um perfil. Corta para, falando, nossa, eu tenho um canal aqui, eu posso ajudar empreendedores nessa fase que está acontecendo. E aí eu comecei a receber um monte de recebidos, né? Era comida, era itens para consumo, era roupa, tudo para eu mostrar do perfil. E tudo isso assim, do tipo, vou te ajudar, estamos numa pandemia, vou te ajudar a divulgar seu trabalho. Conheci muita gente legal nesse período. E aí eu comecei a levar o perfil mais de forma estratégica. E, lógico, trabalhando ainda. Então, era assim, trabalhava das 9 às 18 e depois fazia o perfil. E aos finais de semana, né, quando estava podendo sair e tudo mais, eu comecei a levar isso de forma estratégica. E pandemia, a única coisa que a gente tinha que fazer era internet. Então, o perfil foi crescendo muito na pandemia. Até que ele chegou, isso eu nunca aparecendo, tá? Ninguém sabia quem era por trás do Achado Zona Sul. Ouviam minha voz, mas eu nunca apareci, porque o Achado Zona Sul, ele sempre foi sobre a Zona Sul e não sobre a Érica. Por mais que seja numa percepção do olhar da Érica sobre a Zona Sul. Mas eu nunca tive vontade. Tem muita gente que vira influenciadora para dar carão, para se aparecer, para se mostrar. E nunca foi esse o meu objetivo. Realmente, o Achados, ele era para mostrar a Zona Sul como uma pessoa. Só que pessoas se identificam com pessoas. Então, quando eu cheguei nos 8 mil seguidores, falei, cara, eu preciso aparecer. Eu preciso. As pessoas estão seguindo dicas de uma pessoa que elas nunca nem viram a cara. Aí eu, muito timidamente ainda, tal, porque não tem como não falar que a gente fica com receio do julgamento. Ah, eu vou falar blogueirinha. Eu ainda não tinha essa mentalidade, assim, do tipo, cara, sim, sou a blogueirinha, estou fazendo, sabe? E tudo bem, e não se importar com a opinião das pessoas, porque normalmente quando as pessoas estão te julgando é porque elas queriam estar fazendo o que você está fazendo ou ter a coragem que você está tendo. Então, assim, eu falei, quer saber? Vou aparecer. Aí eu consegui uma permuta na época em um hotel que fica aqui no Morumbi, que é lindo, que a piscina dele é para ponta estaiada. Então, estava naquela fase de pandemia que a gente fazia coisas mais reduzidas, e eles tinham day use, e eles me chamaram. Eu falei, cara, é a minha chance de aparecer. Eu tenho a ponte estaiada de fundo, eu tô num lugar super legal. Eu falei, eu vou aparecer. E aí eu cheguei, dei minha cara e falei, oi, tudo bem? Eu sou a Érica, tal, me apresentei. E a galera, assim, a recepção foi maravilhosa. As pessoas super se identificaram. Ai, você é bonita, ai, seu cabelo, ai, seu óculos, seu estilo, não sei o quê. E aí mudou a conexão. E aí, depois disso, assim, foi só realmente crescimento. E eu entendi que o Achado foi o segundo emprego e ele era algo estratégico, que eu podia atender empresas. Então, assim, com 8 mil seguidores, eu já recebia propostas de empresas grandes para perguntas, algo do tipo. E conforme ele foi crescendo, a gente vai falar mais sobre isso na frente, mas eu fui atingindo empresas maiores e aí consegui ir monetizando o perfil e hoje ele é o que ele se tornou realmente. Então, Nossa, acho que resumindo é isso, assim, sobre o Achados. Nossa, que tudo! Olha, eu não sei se você sentiu esse impacto também, mas você falando, eu pensei também no impacto geracional. Porque eu nem sei se eu falei isso contigo, mas já aconteceu. Gente, para quem não sabe, ela também conhece a Pablis. E eu espero que vocês saibam Amiga, quem é a Pablis, porque já teve um episódio. E eu lembro de um profissional de episódio. eventos maravilhosa. Assistam quem não assistiu ainda o dela. Não, ela é assim, fenomenal em eventos. É sem. Inclusive, faremos parte 2 de tão legal que foi o episódio do parte um que nem era para ter sido parte um. Vamos começar do começo. Mas eu lembro de um episódio na faculdade com a Pablis, inclusive, e foi um impacto para mim. Olha que a Pablis é da nossa geração, tá? Só para deixar claro. Mas é de pessoa para pessoa, as adaptações tecnológicas e tá tudo bem, eu entendo isso. Mas eu lembro de a gente estar na faculdade, em grupo, na sala de aula, conversando enquanto eu aguardo o professor chegar. E do nada, a Pablis sacava o celular para fazer uma selfie. Tipo assim, não era uma foto em grupo nem nada, mas assim, que seja. E eu achava aquilo muito estranho. Pra mim, uma pessoa sacar do nada. Eu lembro que tinha uma colega do nosso grupo, primeiro assim, que eu era a mais velha de todos ali.
A maioria estavam Uhum. discutindo sobre colar com WhatsApp no ensino médio. E no meu ensino médio Uhum. tinha SMS com Pelo limitações de WhatsApp. crédito. Então, assim, eu Sim. tinha uma colega que era muito tecnológica e muito dessa pegada influencer. E, meu, ela tem registros do grupo inteiro. Eu tenho Uhum. meus prós e contras. Então, meus prós é que a gente tem muito arquivo legal por conta dela. Mas o contra era que, assim, tudo que era de trabalho, que era de qualquer coisa, ela não prestava atenção. Porque ela não estava ali Uhum. presente. Então, eu sinto que, de certa forma, esse impacto geracional também pegou muita gente. Porque enquanto você falou em relação ao julgamento, que é ok, e isso existe mesmo, ainda mais para nossa geração de, ai, tá querendo ser blogueirinha e tal, e como ofensa, que hoje é trabalho e não tem como discutir isso, eu também senti um pouco disso. Até aqui no podcast, eu recebi elogios de pessoas que não me conheciam. Eu falei, gente, elas estão falando de outra Priscila. Porque falar que, ai, você é muito segura na câmera, ou ai, você fala muito bem, para mim ainda é uma extrema dificuldade. Para mim ainda é muito difícil. É claro que assim, com convidados, eu não vou negar que é muito mais tranquilo para mim. Porque é como se eu estivesse numa videochamada, te conhecendo melhor. Eu tô fazendo perguntas que eu faria mesmo, tipo, se eu te conhecesse na rua, através de algum amigo e tal, e a gente tivesse algum tempo. Então, tudo bem. Mas o geracional, cara, me pega muito, porque eu não tenho facilidade de shopping, pegar no celular e, eu vou falar aqui. Eu fui no TikTok semana passada, a gente falou, cara, a gente precisa gravar, porque a gente tá no TikTok, tipo, tem cenário, tem tema, tem tudo. E eram as duas meninas mais tímidas de um grupo que a gente formou no evento, e a gente deu a cara a tapa e falou, não, a gente vai. A gente não sabemos o resultado, mas a gente vai. E eu sinto um pouco disso. Eu não sei se você sente isso também, se faz diferença pra você. Eu sei que pra mim até hoje faz. É que eu falo, né? Como eu levo o perfil muito mais pela Zona Sul do que pela Érica, dificilmente você vai ver algum stories eu deitada no sofá falando alguma coisa nada a ver, assim, ou eu me mostrando. Então, assim, sempre que eu apareço, que eu mostro, é porque alguma coisa está acontecendo. E realmente eu mudei esse botãozinho, assim, sabe? Eu pouco me importo com o que está acontecendo ao lado. E hoje, mais ainda, porque isso é um trabalho. Então, eu mostrar o que está acontecendo, tudo, trabalho. As pessoas olham, com certeza, assim. Tem lugar que eu começo a gravar, as pessoas, tipo, olham assim. Ou elas pensam, nossa, será que ela é muito famosa e eu não tô reconhecendo? Ou elas pensam assim, e ela Ai, que deve legal. estar, é blogueirinha, sabe, que tá fazendo alguma coisa. Então, e já teve também eu estar gravando e seguidor reconhecer minha voz e falar, você não é a menina do Achado? Tipo, então, assim, E tem de tudo. tudo! Mas hoje em dia, se eu tiver que fazer ali, se eu ver que faz sentido, eu realmente já tô com o celular na mão, gravando. Mas é sempre isso. Eu ainda, assim, apesar de aparecer, ainda não é algo que, tipo, nossa, é totalmente a Érica ali, 100% e tal, não sei o quê, dando carão. Não, é muito as coisas que estão acontecendo e a Érica ali num segundo plano mostrando isso. Mas o que eu digo, assim, se tiver alguém aqui, eu tenho vontade de ser influenciadora, e se você não começou ainda por vergonha, por receio, não tenha isso, sabe? Porque é o que eu falo. Depois que você está sendo convidada para eventos, quando você está ganhando publicidade, quando você está ganhando seus recebidos, cara, aquela mesma pessoa que te julgou é a pessoa que está falando, nossa, queria eu estar ganhando isso, sabe? Então, se joga. E assim, as pessoas falam hoje, passou 2 minutos, elas já esqueceram e vão falar de outro, entendeu? Então, assim, não leve isso. Acho que não tenha vergonha e faça. Acho que julgamento vai ter mesmo, sempre. E eu Sim. tava lembrando que na nossa época de estudo, esse de receber coisas legais e ser paparicada era coisa de mídia, né? Hoje mídia nem existe mais, gente. Ai, que saudade, eu já fui mídia. Gostava de ser paparicada. Hoje, Mas normalmente, quem enfim. manda para a gente é as empresas de relações públicas, é quem faz a assessoria de comunicação das marcas, normalmente, que mandam quando é o sending, né? Que elas falam que eu recebi. Eu ouvi falar de influencers mesmo, que essa questão do julgar, né? Ai, e ofender, usar o termo blogueirinha para ofender e etc. Eu já ouvi falar e eu não levei a sério na época, até porque eu acho que eu não trabalhava no meu perfil como eu deveria. Mas eu ouvia falando que, no fundo é inveja, e eu acho que é mesmo, mas eu digo inveja até no sentido de eu queria ter essa mesma coragem.
E você só cria essa coragem se você tentar. Eu acho que se tem uma coisa que a gente pode aprender de tudo isso, é assim. E por mais que, assim, no meu perfil eu também não dou minha cara a tapa, mas, assim, a minha empresa sou eu. E aí, quando eu aprendi que eu só ia criar autoridade quando eu aparecesse também, não é só falar do assunto uma pessoa aleatória ali, até porque perfil que fala sobre assuntos interessantes, a gente tem de monte aí. E que bom também. Mas é realmente, por mais triste que seja o viralizar os idiotas e etc., você viu um ponto muito importante. Na pandemia que eu conheci os grupos de WhatsApp de promo, e eu tô apaixonada, porque existem compras que a gente faz recorrentes e existem compras que a gente faz pontualmente. Esses grupos, eu pensava que ia me incentivar a ser mais consumista. E não é. Os grupos, na verdade, me mostram quando é o momento certo de comprar. É claro que assim, né? É tudo questão de controle também. Então, se você for uma pessoa consumista, de olho no seu comportamento, façam terapia, que é muito importante, e se identifiquem. Mas, enfim, você falou tudo mesmo. Agora, você comentou da agência, quando você se apresentou, e um pouquinho agora quando você falou do perfil. Eu queria saber como é para você conciliar os dois, porque é muito trabalho, imagino eu, já de antemão, penso eu. Mas eu quero entender como é conciliar os dois trabalhos e como é que você faz com os dois. Você alimenta dois perfis, ou você viu a potência da agência através da sua profissão de influencer lidando com marcas, enfim. Olha, até agosto do ano passado eu era uma pessoa CLT, então aquela pessoa que trabalhava das 8 às 18, com zero flexibilidade de horário. Sempre trabalhei em multinacional, então, assim, é realmente muito regradinho. Eu trabalhava de casa um tempo, mas assim, eu falo que o trabalhar CLT me atrapalhava muito mais no Achados do que hoje, que eu tenho uma agência que eu faço meus horários e que eu consigo conciliar. Então, se eu sei que eu tenho uma gravação para o Achados, tal dia, tal horário, eu não vou marcar uma reunião da agência nesse horário. E eu tenho a liberdade de ir até o lugar. Quando eu estava no CLT, eu tinha que falar, as marcas me convidavam e eu perdi muitas oportunidades, até de grana muito boa por estar trabalhando. E não consegui sair, porque eu não tinha férias programadas, porque não dava para falar, vou fazer a publicidade. Porque muita coisa acontece no horário comercial de segunda a sexta. Então, às vezes, as marcas não conseguiam ter essa flexibilidade, né? Chegou um momento que as marcas já falavam assim, Erika, tem um job e tal, mas você só consegue no sábado, né? Eu falava, ou depois das 18 horas. Então, quando eu estava no CLT, era muito mais difícil conciliar isso. Quando eu saio do CLT em agosto, eu falo, cara, agora eu consigo focar bem no Achados, porque eu vou fazer meu horário, entendeu? Então, o ter criado a agência, hoje em dia, é muito mais tranquilo do que quando eu era CLT. Eu posso, hoje, se você falar assim, ó, igual a gente está aqui, no dia de semana, no horário que eu estaria trabalhando, e eu estou conseguindo ter uma conversa com você. Se eu estivesse no CLT, eu não ia conseguir, como a Fabrícia teve que fazer o dela depois, né? Então, tem essas questões. Então, para mim, é muito tranquilo. Hoje, eu consigo conciliar muito bem e organizar os meus horários como é, assim. O Achados, ele tem uma ideia do que vai acontecer no mês, mas eu também vou acontecer. Surge uma coisa, eu acho que é legal. Algo viraliza, eu acho que faz sentido. Eu não posso no Achados todos os dias, então assim, não demanda tanto tempo, é meu. Agora, a agência, sim, porque eu tenho clientes, então eu preciso atender, eu tenho os prazos de entrega de coisas, tem as consultorias, então isso demanda um pouco mais de trabalho, assim, com prazos, realmente. O Achados é mais quando tem publicidade, tem o prazo certinho e tudo mais. Sobre a agência que você falou, né? A agência, ela surgiu porque muitas empresas de pequeno, médio porte me chamavam para fazer divulgações no Achado e tinham um marketing que não estava tão atrativo, tão legal, tão bem feito ali, estrategicamente falando. Aí eu identifiquei essa oportunidade. Eu falei, eu estou com contato com essas empresas. Às vezes eu recusava fazer divulgação da empresa, que eu falava, nossa, seu Instagram não tá legal para receber meu público. Você precisa arrumar isso. Eu já tava bem com a consultoria ali sem cobrar, sabe? Agora você tem que melhorar isso aqui não tá legal, tá? Eu só vou fazer divulgação quando isso estiver certo. Eu falei, gente, de repente. E aí as pessoas falavam, você não conhece alguém que faz isso? Porque eu não tenho tempo, porque eu não consigo cuidar do marketing. E aí já entra o ponto. Se você é empresário e não consegue cuidar do seu marketing ou não está priorizando o seu marketing, você tem que rever isso. Porque é muito importante você ter o contador, os seus
funcionários estarem recebendo, as coisas estarem girando. Só que se não tem uma divulgação, se não tem uma estratégia, se você não está postando nos seus stories, chegou coisa nova que está acontecendo, você não vende. Se você não vende, você não tem dinheiro para fazer outras coisas. É o que eu falo. Você pode não ter tempo, você pode não saber fazer marketing, mas então você terceiriza isso. É algo muito importante. O que eu mais vejo são empresas que você entra no perfil assim, você fala, você fechou esse lugar? Porque o cara não posta desde 2023, sabe? E aí, não, você vai no lugar físico, o negócio tá acontecendo ali. Só que hoje em dia a gente sabe, as pessoas buscam muito pela internet, né? Quando a gente quer saber como é que é um restaurante, eu, pelo menos, eu entro no Instagram para ver o prato que eu vou pedir, para ver se, como é que vai vir aquilo ali, vão ter surpresa. Nas lojas também. Então, eu falei, tem um mercado aqui que não está sendo atendido, né? E aí, literalmente, eu foco na Zona Sul, porque é onde eu tenho mais contato com pessoas. E aí eu comecei a criar agência, a ter esses serviços que eu ofereço, porque eu via que as pessoas realmente precisavam do marketing, não sabiam fazer e tinham essa demanda. Então, hoje a agência, a Leve, ela atende essas pessoas, tanto com ou consultoria, quando a pessoa não consegue ter uma agência que tem um FII mensal, ou tenho clientes também que tem o FII mensal, que eu atendo todos os dias. E isso foi a mudança. Eu saí de um CLT para virar empresária e ser influenciadora. Então, foi algo que foi leve, assim, né? Tanto que a agência chama leve por causa disso, mas que aconteceu por causa das chaves. Porque se eu não tivesse a chave Zona Sul, provavelmente eu estaria no CLT ainda, sabe? Acho que a pandemia ajudou muito nesse cenário. Inclusive, a cliente que eu tenho desde a pandemia, ela me chamou por isso. Ela falou assim: eu preciso ativar minhas redes, porque ela postava foto só da modelo com a referência do código do vestido, assim. E tinha a cliente que na pandemia falou: vocês fecharam? Vocês faliram? Inclusive, cliente atacado, que é as grandes lojas que compravam nela lá aqui no centro de São Paulo e depois levava para as lojas mais periféricas ou menos no centro e tal. Aí eu lembro que ela me procurou por isso, assim, a demanda era arrumar casa. E eu sinto que a galera tem uma deficiência muito grande. Você falou uma coisa, cara, que eu nunca tinha falado, mas eu assino embaixo. As pessoas dão credibilidade para contabilidade, para administração, mas elas ignoram o mais importante, porque o marketing ou a publicidade, como preferirem chamarem, é como as pessoas te veem. Então, assim, se o cabeleireiro se preocupa que o próprio cabelo é o seu merchandising, assim, que é o que a galera vai ver e vai pensar, pô, se ela cuida bem do dela, ela cuida bem de todo mundo. O marketing é isso. As pessoas vão ver a sua empresa como o seu marketing quer que elas vejam, ou como eles determinam, de acordo com as estratégias, etc. Então, eu concordo muito contigo e eu vejo assim, mão dupla. Né? Não tinha como você. Eu concordo plenamente. Eu lembro que eu tinha um cliente na época da pandemia que surgiu também, inclusive um cliente que veio de uma professora da época da faculdade. E eu achava surreal, porque ele vendia um produto super diferente. Não era uma coisa assim, ai, me encontrei em qualquer esquina. Eu lembro que a primeira vez na vida que eu ouvi falar foi naquele dia. E, inclusive, ele é tão específico que eu não posso nem citar o nome, porque se eu citar o nome, vai ficar. Se você procurar, não só vai ter ele. E aí eu lembro que ele me procurou para fazer mídia paga. Quando eu fui ver o perfil. Quando eu fui ver o site, que era onde efetuava a compra, falava, cara, tá com muito cara de golpe. Porque tá assim, feio. Tá muito feio. Tá muito assim, feito literalmente nas coxas. De ficar cada uma diferente da outra. Uma arte que assim, a foto era até profissional, mas aí botava numa montagem feia, de última hora. Assim, claramente era ele que se virava com alguma coisa. E ele me pediu, eu falei assim, olha, eu posso até te ajudar. Tá? Eu não sou de negar trabalho e tudo mais, mas eu vou ser honesta. Eu não sei se vai gerar venda. E aí, eu, como profissional, eu não sei se eu aconselho uma mídia paga, um tráfego pago, para uma coisa que eu tenho quase certeza que não vai vender. Porque tá feio, a pessoa vai ir no seu perfil. Pensa o seguinte: se é alguém que já te conhece, sabe que você não é golpe, ok. Mas você tem que pensar que você quer atingir uma galera que nunca te viu na vida. E aí a pessoa vai no seu perfil, a gente sabe que existe uma jornada do consumidor e um comportamento muito individual. A gente sabe que o jeito que eu mexo no Instagram é completamente diferente do jeito que você mexe. Independente de geração, isso vai para além, assim. Eu acho que é muito questão de consumo diário mesmo e tá tudo bem, de vida. Mas eu acho que um ponto importante é que hoje em dia, se você não fizer algo por impulso, às vezes você tá na rua. Ah, o primeiro bar que eu entrar, eu vou. Isso acontece. É raro, mas acontece. Mas o que acontece muito mais é pesquisar. Uma vez eu estava no Vila Madalena com uma amiga,
um casal de amigos que era de fora, eles eram da Paraíba. E aí eu lembro que eles falaram assim: ai, vamos para um bar aqui? E eu falei assim: ai, vamos, subindo essa rua tem um monte. Enquanto eu falava, ela já estava no celular pesquisando. E ela já estava falando: não, eu queria conhecer esse específico. E ela não tinha visto antes em casa ou tudo mais. Até porque o plano era ir, mas a gente não tinha certeza se ia dar certo. Foi muito do acaso mesmo. Mas chegando lá, ela não permitiu que o caso permitisse. Ela foi lá e pesquisou. E eu tenho diversas amigas de diferentes gerações que fazem a mesma coisa. As mais jovens, as um pouco mais velhas, assim, que eu, e fazem a mesma coisa. Então, assim, é um comportamento que eu acho que o estilo de vida, junto com a maré da tecnologia que vem se desenvolvendo, é meio que natural. Assim como vai ser muito difícil a gente falar de tecnologia daqui a uns dias sem mencionar inteligência artificial em algum cenário, mesmo que a gente não fale, mas aplicado no dia a dia, ele vai estar ali de alguma forma presente. Então é muito louco isso, mas faz muito sentido para mim você ter visto uma, uma visão de negócio enquanto você estava fazendo outra coisa. E o mais bacana, os dois, por mais que gerem muita demanda de trabalho, se conciliam ao mesmo tempo. Então, isso é muito Sim. legal, porque você vê um problema e fala assim: "Ô, amigo, eu tô aqui para resolver sua vida." Inclusive, eu uso essa frase também comigo. E outra coisa também, você falou sobre dar consultoria de graça, assim, meio. Cara, eu acho que é muito da gente. Eu acho que é muito inevitável. Eu Porque a come... gente vê a gente vê o problema, né? E não tem como ser, sei lá, se fosse um médico também, qualquer profissão, que você vê um problema, que você sabe que você consegue resolver, você quer apoiar, né, aquela pessoa. Às vezes é uma palavra que você fala, uma dica que você dá, assim, a pessoa já muda total o pensamento, né? O que ela está fazendo, porque às vezes ela não teve aquela noção. Está tão imersa no negócio que ela precisa de alguém de fora falar, às vezes, o óbvio para ela, né? Sem querer também, eu acho que como a gente trabalha com isso, às vezes a pessoa nem tá enxergando como problema. Eu comentei Sim. com o episódio da Pablis também. Eu fui numa tatuadora, que ela também era body piercer. E eu conheci ela por conta de influenciadores. Influenciadores que eu Uhum. seguia já tinha ido Uhum. furar a orelha com ela. Então eu falei, cara, é confiável. E quando eu cheguei lá, o espaço era, meu, todo instagramável. Era perfeito, assim. E ela Uhum. não trabalhava isso, porque eu esqueci o endereço dela, eu não lembro. Aí eu fui pesquisar e eu não achava ela. E eu falava, gente, isso é um Uhum. absurdo, porque ela tá aqui na Paulista, é o centro de São Paulo. Ela já trabalha com influenciadores legais que chamam galera. Ela não tá trabalhando uma paz. Então, eu cheguei lá com uma outra amiga publicitária e a gente não conseguiu não falar disso. A gente não conseguiu não mencionar isso. Então, eu acho que também é um pouco de até intuitivo. A gente vê um erro do que a gente faz no dia a dia e é meio inevitável. E é Ora, muito, e posso falar que nem você falou que tem vários influenciadores que já tinham ido lá, né? E para mim, assim, por que eles nunca falaram? Porque muitos influenciadores têm a visão do marketing. Eles são influenciadores, eles conseguem divulgar tudo, mas eles não têm essa visão. E aí é o que eu tenho muito diferencial, que as marcas falam muito para mim. Cara, você consegue entender o que a gente está precisando. Eu falo, porque eu já tive nessa cadeira de marketing, entendeu? Eu sei que precisa ter um CTA, eu sei que você precisa converter lead, eu sei. Então, muitos influenciadores não têm essa visão de marketing, até para dar uma dica para tatuadora, por exemplo, entendeu? não, verdade, eu falei isso pra ela, inclusive, e ela ficou super atenta, assim, ela mudou algumas coisas, mas a gente não chegou a fechar nada. Aparentemente também ela não fechou com ninguém, e eu sempre falo isso quando eu vou conversar, né, com um potencial cliente ou um prospect que seja, independente de você fechar comigo ou não. É uma coisa que, assim, a sua empresa precisa. Então, você tá me Pense sobre isso. achando cara, ou então é um investimento que agora você não consegue arcar, tudo bem. Eu, inclusive, no meu perfil, eu dou dicas. Eu dou dicas para quem, tipo, tá empreendendo e não entende nada de marketing digital. Só que, assim, o que eu sempre ouço quando algum colega ou conhecido me chama e pergunta qualquer coisa, assim, ai, Pri, o meu perfil tá assim, assim, assado, o que que você indica? Toda vez que eu falo qualquer coisa, no final vem um, nossa, mas dá muito trabalho, né? Eu não vou ter tempo de tocar tudo isso. E é por isso que a gente existe. É por isso que a nossa profissão existe. Realmente gera muita demanda e realmente não é fácil. Não é fácil. E eu não tô querendo nem engrandecer o nosso trabalho com isso ou não. É um fato. Ele vai gerar trabalho, ele vai gerar demanda. Então, se tem uma dica que eu possa fazer, assim, faça de acordo com o que você pode. Então, eu sempre falo isso, tipo, ai,
Por exemplo, com podcast eu aprendi que consistência é a chave. Se não tivesse tido consistência, eu comecei com 0 de audiência. E eu lembro de fazer uns 3, 4 episódios, ou mais, assim, eu acho que uns 15 episódios com um total de 0 audiência. Acho que as poucas visualizações que eu tinha no Spotify na época, que eu demorei um pouco mais. Hoje, o streaming que mais me dá audiência, por exemplo, é o YouTube. O streaming do YouTube de áudio, só de áudio. O de vídeo não gera tanto quanto o de áudio, inclusive. E eu lembro que já teve época que só uma amiga ou outra que via. E eu tinha certeza que aquele não era do vídeo completo. Mas eu sabia que se eu também se eu não mantivesse a consistência, não ia pra frente. Porque a plataforma só me leva a sério se eu levá-la antes. E isso para todos, assim. Mas eu sei que eu tô falando mesmice para você que é uma profissional entende do que eu tô falando. Mas pensando na audiência que Na está nos audiência. ouvindo, eu sei o Exato. quanto é importante isso. E assim, a gente entende que o investimento é algo grande perante a maioria principalmente quando a gente fala de microempreendedor. A gente sabe que às vezes é inviável, mas o médio a longo prazo funciona. E quando você mantém uma consistência, você vai ensinando o seu público também no digital. Então é uma coisa que você vai ver frutos. O problema é que no digital, por mais imediatista que os usuários sejam, as estratégias não são, e isso acaba espantando os clientes. Eu não sei se é só comigo isso, se você também vai dizer que com seus clientes da agência Leve também acontece um pouco, porque comigo acontece. Eu acho que eu sempre começo com meus clientes falando que eu não sou milagre. Assim, eu vou montar a estratégia. O meu objetivo é esse, mas eu tenho vários fatores que podem interferir, entendeu? Principalmente quando a pessoa só ficar no orgânico. Eu falo, né? Porque eu vou. E eu falo isso nas chaves também. Não é porque eu vou postar aqui que você acha que vai ter fila na porta, entendeu? Tudo bem, já aconteceu disso acontecer, mas assim, são raras as exceções, tá? Não É é raro. toda hora. Então, eu gosto sempre de trabalhar com um cenário muito realista, sabe? Do que vai acontecer. Porque qualquer coisa que for além daquilo vai ser bom, entendeu? Mas eu falo, olha, hoje você tem 0, a gente vai começar a plantar isso. Então, imagina que um perfil, por exemplo, eu tenho um cliente que ele não postava desde 2024 no perfil dele. Cara, quando eu começar a postar, provavelmente quem tá lá vai começar a falar: que é isso aqui que tá acontecendo aqui? Pode ser que a pessoa pare de seguir porque ela começa a ver. O algoritmo demora um tempo para entender que você está se tornando relevante. Então, assim, é tudo muito formiguinha. Não dá para você, vou fazer um. Tem gente que acha assim, fez um vídeo já vai, bum. Não é. Não sei se esteja dando alguma coisa ali, sabe? Você tem um restaurante e vai distribuir, sei lá, hambúrguer de graça. Você tem uma loja de roupa, você vai distribuir só assim para bombar. Porque se. E olhe lá também, né? Não entendi? E olhe lá também, né? Exato. Também se você estiver dando hambúrguer, mas você não divulgar isso, ninguém vai ficar sabendo, entendeu? Então, tem muito essa que eu sou muito, eu já recusei trabalhos no achados, porque eu sou muito sincera. Às vezes a pessoa vem com uma expectativa, eu falo, não é meu perfil. Tipo assim, se você quer isso tudo, você vai ter que ir para um perfil XY, sabe? E isso você ganha as pessoas, porque eu realmente, eu não tô só pela grana, sabe? Lógico, todo mundo precisa pagar boleto, precisa, mas eu sei que o dinheiro daquele empreendedor, daquele empreendedor, ali é a conta dele. Ele está investindo aqui, ele está tirando de algum lugar. Então, eu falo, não vou divulgar um lugar que o Instagram não está atualizado há anos, ou que tem um Instagram que não está atrativo, porque eu vou levar o público para lá, o público vai bater e vai voltar, não vai ficar ali, entendeu? Então, é muito isso, assim, a pessoa realmente tem que entender o Instagram como algo estratégico que ele precisa e que não dá para fazer de qualquer jeito, sabe? Nossa, eu já trabalhei em agência. Hoje eu trabalho em uma, inclusive. Mas a de hoje, não, nesse sentido, não conta muito, porque eu só sou atendimento noturno. Mas se tinha um pavor que eu tinha era de mentir. Odiava mentir. Acho E muito agências ruim. grandes têm muito disso, né? Você falando, cara, é meu lema, assim, meu lema. Já era minha virtude pessoal, mas eu tive que aplicar. Eu já perdi muito cliente também porque eu falava a verdade. Eu preciso crescer tanto. Eu ouvi uma vez um discurso, eu não sei se eu levo muito em consideração, né? Porque homem hétero tem um negócio chamado autoestima que aplica até em áreas profissionais que eu não entendo. Sim. Não entendo. Enfim, teve um que comentou uma vez: vocês, pessoas de marketing, não sabem se vender. Porque se vocês garantissem alguma coisa, já se vendia. Eu falei, então, se eu garantisse algo sem ao menos conhecer ou trabalhar o mínimo que seja na sua empresa,
eu vou estar mentindo para você. Assim, se você quer contratar alguém que venda isso, ótimo para você, tipo, parabéns e boa sorte. Mas assim, não vai acontecer. Eu costumo dizer, tipo assim, perfis muito específicos vendem e deixam assim, zero estoque muito rápido. Mas se você parar para pensar, existia um trabalho a longo prazo lá atrás. Então, por exemplo, Bianca Rosa, Bianca Andrade, Boca Rosa, enfim, que seja. Uhum. Se ela vender hoje e ela zera o estoque ou mantém uma certa uma sequência de vendas muito alta, fica que ela cresceu o perfil dela lá atrás. E ela demorou muito tempo, porque como ela mesma fala, e a Evelyn Regli também costuma falar bastante, elas começaram quando tudo era mato. Então é realmente isso. Elas começaram quando tudo antes era muito assim, arcaico ainda. Quando ainda a audiência era uma coisa assim, raríssima. E quando se tinha, não se dava devida importância. Eu digo as marcas vindo de fora. Porque até influencer se tornar potência, isso foi uma longa estrada. Então, se a gente parar para pensar hoje, é muito fútil ou hipócrita da nossa parte se a gente falar assim, ah, perfis como a da Bianca Andrade, por exemplo, vende fácil. Vende fácil? Será que foi fácil para ela? Toda a caminhada de não sei quantos anos, vivendo na periferia, onde a gente sabe que a internet é escassa. Eu saí o centro periférico ali, o auge ali da Zona Sul, por conta disso. Por conta de transporte, por conta de sinal de internet, por conta de qualidade de vida também, porque mesmo trabalhando em casa existe ali uma escassez de diversas coisas e fatores que interferem. E elas viviam isso lá atrás quando não era uma opção. A Bianca começou com um celular horrível. E aí depois ela conseguiu, acho que ganhar um concurso de algum produto de beleza e tal. E aí ela ganhou um celular um pouco melhor, que também não era o melhor dos cenários. Então, assim, lá atrás foi construído isso. E o que a galera ignora, vê hoje ela no sucesso, vê que ela lançou um produto hoje, amanhã já zero estoque, eu quero isso para minha marca. É, mas o quanto você está construindo nessa caminhada? O quanto você já colocou? Inclusive, a gente até já citou na próxima pergunta. Queria mencionar que a Zona Sul, ela é a segunda zona maior de São Paulo. Inclusive, para quem não for de São Paulo, saibam que aqui em São Paulo a gente se fala por zona. É Zona Sul, é Zona Leste, é ZL. É ZN, é por aí. A Zona Sul é a segunda maior. A primeira maior é a Zona Leste, né? E como você falou, seu perfil é focado na Zona Sul. Queria entender, já que você também já mencionou tanto aqui no começo, quando a gente já conversou, que você já trabalhou com grandes marcas, marcas conhecidas e também pequenos empreendedores. Como era mais ou menos ali seu objetivo no começo do perfil até, que era impulsionar e ajudar eles. Queria entender se você vê uma diferença trabalhando como influencer na Zona Sul, a diferença entre grandes centros nobres, então, eu já vi que você trabalhou tanto naquela região do Itaim, você divulga algumas lojas ali, ou também da periferia, pequenos microempreendedores, muito pequenos, às vezes que nem tem PDV, que nem tem ponto físico. Às vezes é só realmente um online e a própria casa da pessoa é o empreendimento, ou é o estoque dela, e etc. Então, eu queria entender de você qual a diferença que você vê desses grandes polos, tanto do periférico quanto do centro? E se você vê essa diferença também em relação à publicidade, a contratos, o que que você já reparou? Se tem uma galera que investe melhor, mesmo sendo um pouco menor, assim, de tamanho de empresa? Olha, as pessoas, os menores, normalmente eles têm um valor mais reduzido. Então, eu tenho amigos que trabalham com menores, que também são influenciadores, e aí eles têm que fazer muitas divulgações para conseguir ganhar no montante, né? Então, e assim, hoje em dia, eu para atender uma empresa que é pequena, ela realmente tem que ter muito diferencial. Então, eu recuso muita coisa de empreendedor pequeno, porque, por exemplo, a pessoa tem custar hamburgueria, vai. Lá no Capão Redondo. Cara, melhor ele fazer a divulgação com o perfil do Capão Redondo. Porque eu falo com o cara de Interlagos, de Moema, do Brooklyn, que dificilmente vai para lá, para isso. Que seja uma hamburgueria que, nossa, sei lá, ela é temática, ela é muito diferenciada para a pessoa ir. Se é uma hamburgueria padrão, assim, ali, instalada, normalzinho, a pessoa é melhor de fazer algo mais nichado. Então, eu acabo recusando muitas coisas pequenas que não tem diferencial. A pessoa tem uma loja de roupa feminina. Cara, se a loja é muito igual a outras lojas, não faz sentido mostrar. Faz uma publicidade com o perfil do bairro. Eu tenho amigos aqui na Chácara Santo Antônio
Eles têm um perfil de bairro que, nossa, entrega demais, assim. Consegue conversar ali com a vizinhança, com a comunidade. Então, eu falo, se a empresa é muito específica, não tem um grande diferencial, faz com o perfil de bairro. No Achados, eu gosto de fazer coisas que são maiores, que conseguem... Se você precisa de uma ação, precisa atingir mais pessoas. Eu atendo muito shopping. Eu adoro shopping, assim. Eu, Érica, sou uma frequentadora de shopping desde sempre, assim. É meu hobby. Eu falo que shopping é aquele lugar que você pode não ter R$ 1, mas você pode ir lá. Você passeia, você faz. Tem dia para tomar um cafezinho, você tem opção. Então, eu sou uma defensora e adoro shopping e tenho a sorte de ter os principais shoppings da Zona Sul como cliente. Então, por exemplo, no Campo Limpo, é um shopping da região. Ele atende ali Campo Limpo, Capão Redondo, Ângela, são lugares que eu tenho. É um lugar mais periférico, mas eu tenho seguidores ali. E ele é o único shopping ali da região. Então faz super sentido eles divulgarem comigo, porque ele é o único shopping, ele pega um raio grande ali de pessoas. E confesso que assim, já consegui trazer seguidor de Moema para o shopping Campo Limpo, porque tem o metrô perto, então faz muito sentido. Eles têm uma festa junina que é super legal. Então, assim, tem momentos que até outras pessoas vêm de outros lugares. Mas dificilmente alguém vai sair, sei lá, do Itaim para ir para o Capão Redondo, sabe? E aí, já falando um pouco sobre periferia, possibilidades. Você não tem um museu na periferia, você não tem sabe, um centro cultural na periferia. Assim, tem os céus, tudo, mas tudo acontece mais. Eu morei muito tempo no Campo Limpo, e estudei no Capão Redondo, e a gente costuma falar, né? Até a música do Racionais fala que é o da ponte para cá. Então, para você ter acesso às coisas, e quem é do Interlagos, tudo também tem a ponte, né? Que você tem que cruzar, você tem que cruzar a ponte para ter acesso às coisas diferentes, sabe? Grandes shoppings, a fazer uma compra melhor aí no centro cultural, algo desse tipo. Se você não mora perto de metrô, você está ali e você não tem a mentalidade, né, de querer ver coisas de fora. O Achados, tem muita gente que leva ele como coisas mais simplesinhas. Só que não, eu já mostrei, tipo, shopping JK, já mostrei Hotel Rosewood, o restaurante que tem lá dentro, já fui no Tangará e mostrei no perfil, porque eu também quero trazer para as pessoas que não é porque você mora na periferia que tem que se limitar aquilo ali. Cara, o mundo é enorme, entendeu? Tem tanta coisa acontecendo. Sei lá, você andar numa rua chique, você não precisa estar com dinheiro. Você pode ir no Oscar Freire andar lá, entendeu? Dar uma olhada nas coisas. Então, não se limite. Eu sei que tem N questões, né? Tem questão de raça, tem questão econômica. Mas, assim, eu gosto de mostrar possibilidades. Você pode ter uma roupa de marca, porque eu mostro um outlet que vende roupa de marca. Então, às vezes, você não pode comprar na Lacoste, mas eu te mostro qual que é o outlet da Lacoste. Você tem vontade de ter um produto da L'Occitane, mas é muito caro na loja, eu te mostro onde é que é o outlet da L'Occitane. Então, assim, dá possibilidades também. E eu nunca levo do tipo, ali na periferia. Não, cara, é periferia, vai ter Santo Amaro, sabe? Então, as possibilidades, eu gosto de dar essa visão mesmo do todo, de tudo que tem na Zona Sul. Um lugar da Zona Sul que eu quero muito explorar é o Parelheiros, que é um lugar que eu nunca fui. Tem coisas muito legais lá. A Ilha do Bororé, tem várias coisas muito legais que eu nunca fui. E eu falo, nossa, eu sendo o perfil da Zona Sul, é minha obrigação estar nesse lugar, entendeu? E eu nunca fui. É verdade. Então, é algo que esse ano eu quero, é uma região que eu quero desbravar. Então, assim, a Zona Sul, ela imagina, tem o Itaim, tem Moema, tem Brooklyn, são regiões, tem Capão Redondo, tem Ângela, tem Interlagos, sabe? É muito conflito, assim, de estilos. Então, eu tento falar com todo mundo, assim, eu tento levar para esse lado, assim, um perfil que consiga atender todas essas regiões, esses estilos de pessoas. Cara, queria dizer que infelizmente só conheci o seu perfil quando eu te conheci. Mas eu digo infelizmente porque eu seria super sua seguidora. Seguidora, assim, de indicar mesmo, sabe? Aquela pessoa de ver um perfil e falar assim, putz, quero levar uma amiga para essa hamburgueria ou para essa outlet, porque eu sei que ela gosta muito de roupas dessa marca. Então, assim, é muito legal você pensar isso. E você também me trouxe uma reflexão um pouco assim, polêmica, eu acho. Porque eu já morei ali no centro, centro mesmo, tipo, meus vizinhos era a Cracolândia. E assim, gostei muito de morar lá. Eu acho que o defeito de lá foi
vê escancaradamente o que a prefeitura deixa de fazer com muita coisa, mas eu não vou entrar nesse polo. Deixo para outra conversa. Mas uma coisa que aconteceu enquanto eu morava lá, que me impactou um pouco, porque eu vim da periferia, né? Eu sou ali da. Se você conhece ali a região, já que você falou que era do Capão e ali um pouco Campo Limpo, eu morava ali na Baronesa. Meus pais ainda moram lá. Então, eu digo para quem não conhece que é a Ângela, porque, né? É como a galera reconhece. Mas quem é da Quebrada sabe mais ou menos ali, até porque é uma das grandes avenidas ali da região. E então eu sei do que eu tô falando, né? Eu morei ali mais de 20 anos da minha vida. E eu vi de perto, né? Eu vivenciei os impactos do que era tudo aquilo, né? O assédio no transporte público, a demora que é. Uma vez eu voltando do trabalho, aconteceu um acidente na Emboimirim e aconteceu um outro acidente ali na Guarapiranga. Eu simplesmente não tinha outra opção para voltar para casa. E aí eu lembro que eu fiquei umas 2 horas assim dormindo no ônibus, até que uma colega, não era nem amiga, uma colega, me cutucou e falou: Pri, então, eu te conheço ali, né, da região, a gente já estudou na mesma escola. O que você acha da gente formar um plano B para voltar para casa? E o plano B foi: eu vou pegar o metrô de volta para o Campo Limpo, e aí de lá a gente pegar um Uber que pegasse uma outra saída do outro lado. E assim, a gente demorou para tudo isso umas 4 horas, ou quase 5. Então, quando a gente vive isso, a gente sabe do que a gente está falando. E aí, quando eu morava no centro, minha vida era outra. A qualidade da internet que eu conseguia pagar. E detalhe, eu não tô falando de volume de investimento. Eu não tô falando que, ai, lá eu pagava mais caro, mas tinha uma qualidade mais. Não, eu pagava mais barato que na periferia e tinha uma qualidade inquestionável. Eu não posso nem comparar, que é absurdo. E na frente da minha casa, que eu morava bem ali de esquina com a Terminal Princesa Isabel, em frente ao terminal, estavam lançando o Museu da Favela. Eu fui no museu, a entrada era gratuita até, inclusive, mas mesmo que tivesse que pagar e tal, e me trouxe uma reflexão. O cara mesmo, o nosso instrutor ali, o monitor que estava falando no museu, a última parada é na biblioteca. E a biblioteca deles é bem legal, porque só tem escritores de quebrada. E aí ele trouxe uma reflexão. Vocês pararam para pensar que a gente está no extremo centro de São Paulo? Isso aqui é o centro do centro do centro, é o núcleo. E onde está a favela? Claro, ele deu uma aula de história pra gente, falando que ali o centro de São Paulo já foi uma grande periferia, e ele falou sobre tudo isso, que não vem ao caso. Mas é importante isso, cara. O Museu da Favela não tá na favela. Tendo, de certo modo, que não haveriam visitas, como você até falou. Mas é muito louco a gente pensar isso, porque se tem uma coisa que São Paulo tem, é transporte acessível. Então, você falou sobre talvez não ter público para ir em tal lugar e tal, eu concordo. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei pensando assim, é muito louco pensar isso, mas por exemplo, hoje eu moro longe dos meus pais, mas quando eu for visitar eles, se for uma opção, eu ver uma hamburgueria, sei lá, né, hipoteticamente que você divulga, ou pode ser qualquer outra coisa, pizzaria, whatever, que me interessa porque eu estarei lá, é uma possibilidade, assim, por que não? Então, assim, não sou público hoje, porque eu não moro perto. Mas, de repente, eu vou visitar meus pais, me torno um. Então, é muito louco pensar isso, apesar de enxergar as grandes potências da periferia, ainda mais hoje. Eu acho que se tem uma coisa que pobre tem, e é a única coisa que eu agradeço de ter também, é cara de pau. A gente tem muita cara de pau. Eu acho que a gente já tem aquela sensação de eu não tenho nada mesmo, eu não tenho o que perder. Assim, eu só tenho a minha humilhação. Exato! Então, a gente tem sim ainda muita timidez, muita vergonha, infelizmente, mas a gente também tem, em contrapartida, muita cara de pau, cara. E eu fico muito feliz da gente ter isso, porque é através da cara de pau que eu já vi muita amiga fazendo sucesso. Eu já vi muito vizinho meu abrindo negócio, não esperando nada, e quando pensou que não, tava deslanchando assim. Já vi muito empreendedor de periferia do mundo expandindo, tendo que se mudar por conta disso, e não por conta da periferia em si. Inclusive, eu digo, eu não saí da periferia porque era periferia. Eu gosto muito de dizer isso, porque quando a gente sai, eu não sei se você ouviu isso, mas quando a gente sai, a gente ouve duas frases assim icônicas. É o ficou rico, esqueceu dos pobres. E a segunda é você saiu porque você, no fundo, nunca gostou. E eu costumo dizer que, na verdade, gente, eu cresci ouvindo Floribela. Eu cresci ouvindo que pobre dos ricos que nada tem. Então, eu sempre gostei muito, na verdade, da onde eu morava. O que eu não gostava era, primeiro, da falta de empatia, vamos dizer assim, porque
a questão de volume de festa, de música, que às vezes não tinha pudor de, ai, meu vizinho é estudante. Não, não tem isso. É cada um por si ali. Então, isso é uma coisa. O transporte me quebrou muito, porque eu lembro que quando na pandemia eu comecei a expandir muito. Clientes me buscaram, muito boca a boca também. Ah, já trabalhei com ela, trabalha também, que vai ser sucesso. E aí, quando eu saía de casa cheirosa, organizada, na metade do caminho eu já estava fedendo, amassada, cabelo desgrenhado. E assim, fora a questão de atraso, eu sempre saí de casa com, sei lá, 2 horas de antecedência e já me atrasei. Mesmo sendo fora de horário de pico, e enfim. Porque na periferia existe uma coisa que é muito assim, falta de respeito. A galera atrasa pensando que ninguém mais tem compromisso na vida. Então, foram coisas que me fizeram sair desse gênero, assim. Se eu queria melhorar minha entrega de trabalho, precisaria sair dali. Mas, ao mesmo tempo, as potências são gigantescas. E vendo o seu perfil, eu vejo um pouco disso. Porque, sim, eu vi um vídeo de shopping, e aí depois eu vejo um vídeo de outlet, e aí depois eu vejo uma outra coisa completamente diferente. Então, assim, gostei muito. Que pena que eu não segui antes, assim. Mas Porque agora você já segue, tá preparada para desbravar tudo que tem lá. Tem muita coisa nos. muito, inclusive, eu tô seguindo esses perfis que indicam lugares. Hoje eu tô muito focada nisso, de conhecer melhor São Paulo, porque eu acho um absurdo, né, paulistas não saberem, não conhecerem seu próprio estado. Então, eu quero muito. Agora eu tô morando, por exemplo, na região do Sacomã, queria muito conhecer o Jardim Botânico, o zoológico que eu fui quando era criança. Eu não faço ideia de como é hoje, o que que tem lá. Eu vejo pelo jornal e, tipo, não, eu moro aqui, cara, eu vou lá. Então, eu O acho muito botânico eu legal. já mostrei no perfil e o zoológico é um lugar que tá na lista também de mostrar no perfil também, porque são lugares muito legais. Mas de você, eu acho que a gente tem que ser turista na nossa cidade. E é muito disso. Às vezes a gente mora do lado de um bairro. Eu postei recentemente Santo Amaro, por exemplo, Largo 13. Pessoas falando, nossa, eu moro do lado e não sabia que tinha todas essas possibilidades, sabe? E até você não explora, você. E eu sempre tive muito isso, assim, sabe? Eu sempre gostei de exposição, eu sempre gostei de ir nos lugares, de descobrir. Minha mãe também, minha tia, sempre foram pessoas que gostaram de ir para esses centros comerciais, então 25 Brás, no Retiro, aqui no Largo 13. Então, eu sempre tive muito isso. E às vezes as pessoas acham que não, só dá para ficar ali no mundinho delas. E não, dá para você expandir isso, desbravar os lugares também. Tem muita coisa gratuita que dá para você fazer. No domingo que a gente não paga passagem de ônibus, é um bom dia para desbravar aí as coisas que acontecem. Então, vale muito a pena. E no perfil eu tento mostrar muito isso, tipo, dicas. Uma coisa que você quase não vai ver no perfil é gastronomia. Por quê? Tem muito perfil de gastronomia hoje em dia. E assim, perfil de gastronomia são sempre meio polêmicos, porque às vezes indica uma coisa, mas o que eu gosto, às vezes, para você não é tão gostoso. E aí você vai lá e você fala, nossa, mas nem é tudo isso. E na verdade é por um gosto meu, assim. Então, eu falo que os que tem no meu perfil são poucos e bons, mas são bons para mim, né? Eu acho maravilhosos. E fico muito feliz quando as pessoas vão embaixo e comentam. Tipo, nossa, é muito bom realmente esse lugar e tal, não sei o quê. Mas o perfil tem muito esse foco de compra, de dicas de lugares, de passeios, de cultura. E é isso, para todos os bolsos, para todo mundo conseguir realizar também. Ah, e se de repente você não consegue ir num brunch lá do Tangará, você pelo menos vai ver como é que é no meu perfil, entendeu? Pelo meu olhar. Gastronomia é realmente meio complicado, porque paladar é muito pessoal, Sim. cara. E você corre o risco sei lá, né, falar sobre algo que foi muito, muito bom e aí a pessoa achar muito, muito ruim. Mas o lugar não, porque o lugar, só de você falar assim, ah, olha que bacana, dá a possibilidade de você vir só para ler, ou vir com filho, ou vir com família, ou vir com os amigos e fazer um dia diferente e tal, já abre um leque de possibilidades que, independente do estilo da pessoa, vai acontecer. Eu sou muito caseira, mas eu gosto de sair para lugares diferentes, assim. Eu gosto de shopping, mas eu confesso que eu prefiro conhecer lugares novos, assim. Shopping para mim é um lugar muito prático, onde eu resolvo problemas. Inclusive, assim, 2, 3 de uma vez. Mas eu gosto Sim. de ir. Eu não vou negar que às vezes bate ainda mais eu que moro sozinha. Eu acho que tem um negócio que às vezes bate assim, preciso ver gente. Então vamos no Sim. shopping, que a gente vê bastante. Mas é isso, o que eu gosto do seu perfil, que eu gostei da sua comunicação também, porque você comunica super bem. Você nasceu para ser Obrigada. influencer. Isso é fato. Eu E a sua gosto. comunicação é boa por conta disso, cara, porque você fala com todo mundo.
Por mais que assim, a gente saiba que na prática não funciona assim. Mas você fala com um grande público. E assim, o público que você não conversa hoje é um público que vai te indicar. Porque aí vai comentar, tipo, eu facilmente diria isso. Você poderia ter indicado. Eu não sou muito fã de shopping. Aí eu super Uhum. indicaria. Você quer ver um shopping legal de São Paulo, diferente, sei lá? Vê o perfil do Achados, porque provavelmente você vai ver algum shopping diferenciado, interessante, legal que você goste. Então é muito legal mesmo, gosto muito desse tipo de perfil, até para conhecer. Eu também sou essa pessoa que se cobra de conhecer novos lugares, então tô me cobrando para ir pro Jardim Botânico, inclusive agora que tá tendo o show das lanternas. Tô me cobrando para ir no zoológico, que inclusive eu vi uma influenciadora que foi esse final de semana, e quando vim, já me avisa que a gente toma um café, entendeu? Já se conhece Fechou. pessoalmente, porque é 5 minutos da minha casa, Vamos fazer literalmente. esse passeio acontecer. Vamos fazer esse passeio acontecer. E assim, o que eu mais acho maneiro de tudo isso, de você conhecer, explorar, é que às vezes a gente só espera para explorar lugares novos de outros lugares, de outros estados. Sendo que a gente Exato. aqui tá fácil acesso. Não é só 25 que a gente pode fazer compra. Ih, fiz muita compra no Largo 13. Nossa, minha vida era Largo 13 Adoro. antigamente. Adoro, Adoro. inclusive. E se você tirar um dia para conhecer lá as lojas, você cansa, porque é muita coisa, muito lugar. Tem muita Barracão, coisa. então, depois que eu me mudei, depois que eu moro sozinha, que sou dona de casa, barracão é vida. Adoro. E acho que logo mais ele vai aparecer no perfil, viu? Spoiler. Olha, acompanhem, porque barracão é vida. Então, eu já vou É ficar muito de olho bom. no perfil dela para ver esse vídeo, porque se teve uma coisa que hoje que eu me tornei é É a dona pessoa de fã casa. de utensílios de dona. Ah, e sabe uma coisa que eu também queria ver? Você até compartilhou no seu stories, eu acho. Agora eu não sei se eu vi um frame de um vídeo, tô confundindo. Você comentou que eu não sabia que tinha um busca-busca no Largo 13. Tem. E aí foi muito que surgiu. O vídeo que eu fiz, ele faz essa analogia que você não precisa ir para o centro, porque a gente tem muitas coisas aqui no Largo 13, né? E o Busca Busca é uma rede que está super famosa e as pessoas acham que só tem lá no Brasa, no Bom Retiro e tal. E não, ele tem aqui na Zona Sul. Ele abriu uma loja aqui em Santo Amaro, na Adolfo Pinheiro, para você ver como é o potencial que tem, né? Porque realmente é um centro comercial. E assim, eu fui na inauguração, lotado. Eu moro próximo, ele continua sendo lotado. Toda hora tem muita gente comprando, os preços são muito atrativos. Então, você não precisa ir para o centro, sabe? Tem Armarinho Fernando aqui também, em Santo Amaro, que você consegue comprar. Tem muita loja de roupa, loja de tudo, assim. Eu vou fazer uma série. Porque, assim, ir ao Largo 13, falando em questão de segurança, não é o melhor dos lugares para você ficar andando com o celular. É Tanto que esse vídeo triste. que eu fiz, eu falo, né? Eu queria muito ir lá e mostrar tudo tranquilamente, mas não, o vídeo parece que eu sou uma doida, filmando, correndo tudo, assim, porque realmente é um lugar com muita gente, né? Eu me sinto segura no Largo 13, mas eu sei que celular é uma coisa que chama atenção. Então, mas tá previsto uma série de coisas que tem no Largo 13 que as pessoas não precisam ir para o centro fazer. Essa semana deve sair uma delas. E é isso, tem busca-busca, tem Marinho Fernando, tem um monte de loja de roupa, de infantil, de adulto. Itens para casa, o barracão é um ótimo exemplo. Tem um super barracão que tem um preço maravilhoso das coisas. Então, vale muito a pena ir aqui no Largo É, 13. É um centro comercial que é muito atrativo, realmente. E fez é. muito sucesso, assim, eu ter mostrado ele. Inclusive, a gente, assim, paulistas, né? Paulistas e paulistanas, temos um preconceito de dizer que bom preço só no centro, 25 e Brás. Não. E de roupa, eu não posso falar muito, mas assim, vestido, por exemplo, de festa, eu já encontrei preços muito melhores, até do Brás, lá no Largo 13. Eu lembro de época que eu estava me formando no ensino médio, aí depois a formatura da faculdade não conta muito, porque na época eu estava trabalhando com uma vendedora de loja de vestido de luxo. Então aí eu já me fechei com a minha cliente. Mas eu lembro que antes disso, eu encontrei preços muito melhores no Largo 13. Então não se prendam a isso realmente e sigam Achados Zona Sul São Paulo, Achando na porque sua vale também. muito a pena. Vou colocar aqui de novo o perfil para vocês verem um arroba bonitinho. Na descrição vocês vão ver também o link para ir no perfil dela. Sério, gente, é assim, é literalmente um achado. Porque às vezes você não sabe onde ir, você não sabe. Eu já fui para a Ilha do Bororé,
Conheço Parelheiros, assim, bem assim por cima, assim como São Bernardo do Campo, por exemplo, mas assim, são lugares muito legais, tá? O Parelheiros até parece que é fora de São Paulo, assim. É Sim, surreal. Inclusive no frio lá é maravilhoso, porque lá é muito frio. E como eu gosto de frio, então é um lugar muito legal. é um Mas lugar enfim, que eu preciso desbravar. vai que você vai gostar, eu tenho certeza, porque são lugares assim super diferentes. É que nem pegar o trem da CPTM e ir E pro para extremo. Paranapiacaba. Nossa, uma vez eu fui para atender uma cliente, na época eu era fotógrafa. E eu fui Uhum. fazer uma fotografia, uma sessão de gestante. E aí a cliente, quem me contratou, na verdade, na época foi minha chefe, que foi para amiga. E ela falou: Não, eu tenho um parque para indicar que vai ser ótimo, que é perto da Zona Leste. E, cara, eu fiquei impressionada, que eu falei: Gente, é outro lugar. E dá para ir de É, trem. Tipo, e muito é pertinho, barato. Ainda mais exato. no domingo, que nem você falou, que no domingo a gente não paga ônibus, a gente paga metrô e Concordo. trem, mas não paga ônibus. Então já é um custo menor ainda. Então, assim, Sim. muito bom, recomendo. A última pergunta que eu ia fazer, você já respondeu. Belíssima, gosto quando é assim já. Mas agora a gente vai para um bate-bola rápido, um de frente com Prialbe. Mentira, quem serei eu na frente de Marília Gabriela? Mas um bate pronto assim, sem pensar muito. Coisas que eu vou pedir aqui dois itens rápidos, mas a primeira é dica para quem quer fazer o mesmo que você. Eu acho que uma coisa que tem chamado muita atenção é a profissão de influencer. Sim. Então, quem quer largar o CLT, literalmente, e trabalhar só com isso, qual é a primeira dica que você pensa em dar para essa pessoa? Primeiro, se você é CLT e quer virar influencer, não largue ainda, porque não é uma coisa que vai te dar grana rápido. Hoje em dia, para você conseguir fechar publicidades que tenham um valor expressivo, você tem que ter seguidores. Assim, não dá para mentir falando, ah, o número não é importante. O número é importante, sim. As marcas não querem saber se você não tem um alcance bom, se você não tem visualizações boas, se você não tem entrega, número é muito importante. E aí, às vezes, você cria um perfil, você tá, sei lá, com 10 mil, você já fala, ai, vou largar tudo. Repense, é que eu sou uma pessoa muito pé no chão, então você tem que levar muito em consideração quanto aquilo tá te gerando versus o que você tem de CLT. É muito bonito ver de fora o influenciador, né? Você fala, nossa, ganhando recebidos, indo nos lugares legais, sendo chamados pelas marcas. Mas tem tantas questões como um CLT. A gente vive na base dos números. Se eu não posso, eu não tenho alcance, se eu não consigo viralizar uns vídeos. Nossa, são várias questões que são. A cobrança vem em você, né? Ai, eu tô postando pouco, não tô postando. Ai, eu coloquei um vídeo que eu achei que ia ser sucesso. A entrega foi péssima, porque você depende de uma plataforma. Pense direitinho, não é. Ah, é assim, maravilhas. Ninguém já nasce sendo a boca rosa. Tudo são etapas e a gente mostra, eu sendo hoje influenciadora, eu vejo como as coisas são um recorte, as pessoas postam um recorte da vida, a parte bonita, mas ninguém mostra os perrengues, assim, sabe? Tem perrengue. Então, não desista, mas concilie as duas coisas. Eu conciliei por 5 anos as duas coisas, entendeu? Até realmente falar, não, hoje em dia eu já tenho um nome, já tenho uma relevância, vou arriscar nisso, mas mesmo assim eu abri uma agência. Então, tudo vai muito de quanto você quer viver financeiramente e tudo mais. Eu prefiro ter essas duas opções do que, de repente, arriscar só como influenciadora. Porque também não é esse mar de rosas, assim. É muito legal. Realmente, igual ontem eu estava gravando uma publicidade sentada no sofá de casa. E aí eu falei, nossa, que oportunidade, né? Eu estou ganhando para gravar de casa, sendo que tem gente que tem que pegar 30 ônibus para ir trabalhar todos os dias. Que oportunidade, eu sou grata e reconheço isso assim muito. Mas também tem outras coisas que não são fáceis. Mas assim, fácil é muito relativo, né? Às vezes, ai, você está reclamando, porque o meu problema hoje é número, é entrega, essas coisas. Quando você, de repente, tem que pegar 30 transportes, você tem que aguentar cliente, esse é o seu problema. Mas toda profissão tem, sabe? Não, não vamos glamourizar isso. Mas, assim, comece. A meu conselho para qualquer pessoa é comece e tem um diferencial. Hoje, o meu diferencial é ser Zona Sul. Cara, assim, perfis relevantes, realmente, acho que eu sou o maior que tem, porque tem muito perfil de bairro que é maior que o meu, mas que fala da Zona Sul em específico, do meu, assim, eu realmente sou eu. Porque muito perfil fala de notícia, dessas coisas, e o meu não, ele é um perfil de dicas. Então,
tem um diferencial em você, sabe? Tem a qualidade no seu conteúdo. O meu conteúdo, ele não é gravado de qualquer forma, eu investi em equipamentos, então você tem que entregar uma qualidade legal para o seu público, para as marcas te notarem, falarem, o perfil dela entrega uma qualidade boa, é um perfil ali que tá, sabe, não gerar polêmica, não ser um perfil que, infelizmente, as marcas consideram isso quando elas vão falar, sabe, quando vão te buscar o seu histórico. Então, se essa pessoa que tem consciência das coisas, do que fala, como se expõe, por isso você não vai conseguir que marcas grandes te notem. Eu falo, hoje eu tenho um perfil que é super nichado, eu já trabalhei com marcas como Electrolux, Vibra, Balduco, Nestlé, sabe, Shoppings, Campo Limpo, Vila Olímpia, Morumbi, Plaza Sul, tipo, tudo marca grande, sabe? Vou fazer agora, vai sair, logo mais vai sair uma publi de uma financeira. Então, assim, olha o tamanho das marcas que eu trabalho, que eu entrego. Se eu estivesse fazendo um negócio ruim, ou amador, ou sem estratégia, eu não estaria entregando isso, sabe? Então, assim, tenha cuidado, veja seu conteúdo, repense a forma que está fazendo, constância é importante, mas eu falo, se você também tem coisas boas, depois que você consegue um público, que nem eu não posto todo dia, nem stories, nem reels, mas quando eu posto a coisa é tão boa que ele vai, entendeu? Porque as pessoas realmente gostam do que eu estou postando. Então, é entender muito o público. Eu acho que esse é meu conselho, assim, para quem tem vontade de começar. Você que é de São Paulo, não se enganem, tá? Zona Sul é, como eu falei, a É segunda maior enorme. zona de São Paulo. Tem muita coisa bacana. Tem E muita posso coisa falar, bacana. Pri? Tem gente que já perguntou, né? Ai, você não tem vontade de virar Chaves de São Paulo ou virar São Paulo? Eu falo, não, não tenho. E não é questão de, tá pensando pequeno. Eu falo, cara, eu não consigo dar conta da Zona Sul. Eu nunca fui para Parelheiros, entendeu? Sabe, eu tenho tanta coisa para mostrar aqui. E no perfil eu criei um que chamava Não é na Zona Sul, mas vale conhecer. Onde eu consigo mostrar outros lugares, entendeu? Mas é que o foco não é esse. Sabe, eu vejo muita gente que vira São Paulo e fica aqui, não mostra nada diferente do que outros perfis mostram. Cara, a partir do momento que você fala que você é um perfil de São Paulo, você vai ter que rodar esse São Paulo para você realmente ser um perfil de São Paulo. Porque você tá mostrando o centro, o Pinheiros, Itaim, tá fácil, entendeu? Você vai ter que ir para a Zona Leste, lá em Itaquera, lá no tal, vai ter que ir aqui na Zona Sul, lá no Grajaú, porque aí você falou que você é São Paulo, sabe? Então, para ficar mostrando Brás, Bom Retiro, eu prefiro realmente ficar nichado aqui na Zona Sul e o meu Arco 3 e pronto, assim, conseguir explorar bem o que eu tenho aqui, sabe? Falam, eu tenho uma regra que eu aprendi desde a faculdade e eu levo assim pra vida. Pro trabalho, pra vida pessoal, não interessa. Quem tudo quer saber, nada sabe. Não Então, dá, você não assim, consegue. não tem como. Que nem, por exemplo, eu tenho algumas noções de designer e tal, sou eu mesma quem faço os meus posts, mas não é por falta de querer um design trabalhando comigo, porque eu não tenho alguma expertise de design. E as pessoas pensam que design é só fazer uma edição e tal, e bolar. Não. Tem toda uma questão de criatividade que você explora, que você tem uma noção logo de cara, de diagramação, de posição de alguma coisa e tal. Isso assim, exemplificando uma coisa. Então, eu também tenho a minha consultoria, eu ofereço tudo, mas eu tenho os meus parceiros. Porque eu não posso me vender como designer sendo que eu não sou. E se eu quero ser boa de verdade em alguma coisa, eu preciso focar. Sim. Então, bato o martelo e tô te apoiando, porque faz todo sentido. E, de novo, não se enganem, Zona Sul é gigantesca. Inclusive, eu tô morando. Tem muita gente que fala que eu moro longe dos meus pais, mas eu tô até perto. Somos todos Zona Sul. Só que é tão Exato. grande que vira dois polos avessos, assim. Não, e a É, Zona Sul, ela faz ligação, por exemplo, faz ligação com o Tabuão, em Budas Artes, em Boa, Itapecerica. Tá tudo ali ao redor da Zona Sul também. Então, são lugares que dá super para explorar também. exato, exato. E assim, se teve uma coisa que eu aprendi também na época de morar na Zona Sul, extremo sul, que a gente chama que a gente chama ali aquela região de extremo sul, para não falar uma palavra de aqui de baixo calão. Sim, A gente aprendia muito. Você falou sobre ir no shopping sem R$ 1 no bolso, já fiz muito isso, de sim. só ter a passagem de ônibus e fé. E vontade de sair de casa. Então a gente aprendia muito a circular e aprender as coisas ali. Eu vi perfis, não foi o seu, foi um outro que me apareceu no Insta uma vez, que indicava, por exemplo, o Parque Ecológico Guarapiranga. Tipo, eu cresci naquele parque.
E uma ficha caiu. Falei, cara, verdade, eu acho que metade de São Paulo pode não conhecer, porque fica no extremo sul. Eu Então, assim, mostrei pra muito ele aqui, bacana. já é um lugar que nem que eu tenho que voltar para fazer vídeo, porque ele é muito legal, ele é muito bonito. Tem dois Guarapirangas, né? Tem o ecológico e tem o Parque Guarapiranga, É, que as pessoas confundem. é. Ele também é um lugar que está na minha lista para eu mostrar melhor, assim, porque ele é muito bonito. Nossa, eu cansei de ir naquele ali no ecológico primeiro, né? Porque Sim. aquele ali eu cresci nele. Se teve uma coisa que Priscila, criança, fez, foi frequentar aquele parque. E eu sei de cada canto nele. E é louco, porque depois que eu fiquei mais velha, tipo assim, adolescente, por exemplo, eu fui ver, eu conheci trilhas lá. Que quando criança eu não podia fazer, né? Porque era muito pequena e tal. E depois conheci trilhas. Lá também tem um museu do lixo, de coisas Sim. que são encontradas, porque depois que a represa baixou, lá a represa passava por lá. E aí apareceu muito lixo também. Fizeram o Museu do Lixo, que é muito interessante também, inclusive. Gente, lá é muito legal. Eu lembro que na época de fotografia também eu fotografei muito lá, porque é realmente muito bonito. Ele é bonito. Mas vale o E tem a passeio. represa de fundo, né? A represa É, Guarapiranga também é um lugar incrível que a gente tem, que é como se fosse uma praia aqui na Zona Sul. é É a praia de maravilhoso, São assim, a Paulo, vista. Praia dos Paulistas. E tem Exato. uma seleção assim, uma seleção não, uma seção de restaurantes que é só de pescada. Então Sim. tem alguns que você pesca e prepara o que você pescou, que inclusive eu não gosto muito porque eu tenho dó de ver Também não os gosto de. peixinhos. Eu como depois que já tô vendo morto ali, mas É, vamos eu ver. também, mas eu não gosto de ouvir aquele barulho dele se rebatendo. Dá Não. dó. Mas eu gosto muito, eu sempre gostei muito de frutos do mar e tal, então é muito gostoso comer lá. Não estranhe também questão de higiene e tal. Nossa, lá eles assim dão um Pelé fácil em vários restaurantes Sim. chiquérrimos aqui do centro. Gosto muito, inclusive. A gente foi, acho que, comemorar um Dia dos Pais lá, que foi sensacional. Então, É muito bom. acompanhe mais uma vez. E agora um top 2 pode ser top 2 lugares para se conhecer na Zona Sul. Então, um de comer e um de passeio, ou dois de passeio, aí é você quem manda. Sim, eu vou dar uma. Assim, tem muito lugar, né? Vou falar de um bairro que é o Ipiranga, que você consegue fazer 3 passeios em um dia só ali. É tudo muito Muito pertinho, são legal. lugares muito legais. O Sesc Ipiranga, primeiro que eu sou fã de Sesc, então qualquer Sesc, gente, vão, porque é um lugar que a gente acha que precisa de credencial para entrar e não precisa. A comedoria lá, que é o restaurante deles, tem preços super acessíveis e uma variedade incrível. É uma delícia tomar um café, almoçar. E você não precisa ter credencial para fazer isso. E até entrar dentro, ver exposições também. Então, no Ipiranga, tem o Sesc Ipiranga, que tem um quintalzinho assim, que tem um lugar que vende café, que é uma delícia para você sentar, tomar um cafezinho e curtir. Saindo de lá, você já vai ter o Museu do Ipiranga, que também É é um patrimônio da Zona Sul. Ele perfeito! é lindo para tirar fotos, tem um jardim assim, que é maravilhoso na porta. E andando mais um pouco ali, você tem o Museu de Zoologia, que para criança e adulto ele é incrível. Esse eu não conheço. Ele tem ossos de dinossauro. É um vídeo que viralizou no perfil, então olha, depois dá uma olhadinha lá no perfil. Ah, eu vou deixar aqui, galera, na descrição o É, link dos vídeos que ela tá mencionando. ele é legal porque ele é para criança, para adulto e ele é gratuito. Você não paga nada, 0,800 total, assim. E é muito legal, porque tem os bichos Meio. empalhados. É incrível, assim, realmente vale muito. E é tudo assim, um dia você faz os 3 facilmente, sabe? Gastando pouco. E já falei, né, o Sesc, porque eu sou super fã. Parques também da Zona Sul, a gente tem o Ibirapuera, que é o nosso Central Park, né? Então, é um parque incrível, Inclusive mas é tem outros maior do que parques. o Central Park, né? Exato. Tem o Buller Marks, é um parque super legal, que fica aqui na Nunca Zona fui, Sul, na Vila acredita? Andrade. É muito legal o Buller Marks, ele é muito bonito, assim, é um parque super cuidado e tal. Shopping, gente, eu adoro os shoppings da Zona Sul. Acho que a gente tem os melhores aqui. Então, frequento também, é o que eu falo. Explore shopping, sempre tem alguma exposição, alguma atividade gratuita para criança. Vale muito a pena. Outlets também é uma coisa que eu sempre falo aqui. Outlets, se você quer comprar em outlets, Moema é um lugar que tem muito outlet. Então, se você andar pelas ruazinhas de Moema, você vai ver outlets de várias marcas. Tem também no perfil um vídeo só de outlets. Restaurante é o que eu falei, né? Eu tenho poucos e bons que eu já indiquei no perfil. Eu tenho um queridinho, que é um lugar onde eu adoro tomar café da manhã, que também tem vídeo no perfil, que chama Machado Café, Otávio Machado Café.
é um bom custo-benefício. Ele fica dentro de uma casinha que tem sagui, tem passarinhos. E assim, você paga Ai, no que combo, sei lá, legal. 30 e poucos reais. Um combo que vem tapioca, café, fruta, bolo. E é uma delícia o espaço, assim. Fica no meio da Chácara de Santo Antônio, mas é tão arborizado que nem parece que você está na Chácara de Santo Antônio. E aí, se você já estiver pela Chácara de Santo Antônio, então você também pode ir, por exemplo, no comer parmegiana, que é a parmegiana do Augusto, que eu postei também recentemente, que é um tradicional aqui da região. É uma bela de uma parmegiana, assim, maravilhosa, que serve 3 pessoas facilmente. É super tradicional, é um boteco, assim, a estética do lugar também vale muito a pena. Ah, tem muita coisa, gente. Assim, realmente, eu falo para escolher a zona certa, porque é incrível. Tem muitas Eu possibilidades amei. aqui na Zona Eu Sul. amei que era um top 2, virou um top Virou 12, tudo, né? 15. Exato. Assim, quem entrar no perfil não conhece ainda, vai desbravando tudo. Os destaques tem muita coisa, porque às vezes tem coisa que eu vou e eu só gravo nos stories, não gravo pro feed. Então, desbrava tudo lá, que tem muita coisa. São mais Galera, de 5 eu anos. conversei com ela já, mas por favor, se vocês estão aqui até agora, vamos subir uma hashtag, vamos comentar no perfil dessa mulher para ela começar o Comente e podcast siga. ontem. Ela precisa fazer conteúdos assim maiores, não que não seja legal o que ela já cria, mas é que o Mudar os formato canais. que ela cria já está específico, ela precisa agora Exato. ampliar. Imagina um podcast seu. Ah, Erika, vai ser incrível. Quero, gente. Logo mais a Pri me incentivou aí. Logo mais eu quero fazer um de empreendedorismo, mostrar uma galera que resolveu empreender aqui na Zona Sul. E eu tenho muitas histórias legais para contar de pessoas que eu conheci graças ao Achados. E mostrar para vocês. Quero muito. Vai virar esse projeto. Ah, eu quero, eu tô na torcida, de verdade. Olha, eu vou anotar essas dicas para mim, porque inclusive eu fui tomar um Amiga. café quando eu saí de. Ah, eu nem lembro mais o que que eu tava fazendo. Acho que eu saí de uma consulta, e aí eu lembro Uhum. que eu acabei num bairro aleatório, porque como eu tava meio grog, meio mal, eu precisava lavar o cabelo. E aí, sabe quando você pesquisa no Google qualquer cabeleireiro, só para lavar o Cabeleireiro. Uhum. cabelo? Sim. Fiz isso, e aí eu saí com fome, era de manhã cedo, tinha saído em jejum, eu falei, ah, vou entrar no primeiro café que eu ver. E eu vi um café bem assim, caseirinho mesmo, bem efeito casa e tal. Não foi tão barato, confesso, mas eu também, pela aparência, eu pensei que ia ser um luxo, até pelo centro, pelo bairro que a gente estava, que era no Itaim, mas não Sim. foi. Acabou que não foi. E, cara, que experiência bacana. Ainda mais eu que agora tô numa vibe muito leitora. Nossa, eu tô muito assim, Prialbe, leitora de livros 2025, vem aí. Tá vindo aí, meu clube do livro está ativo. Então, assim, tô gostando muito. Vou pegar as dicas, porque eu pensava que para entrar no SESC precisava de credenciamento. Olha que Não vergonha, porque eu tenho uma precisa, né? tia que já trabalhou no SESC, Érica. Eu sou uma vergonha. Eu sou uma Não, vergonha. isso é uma coisa incrível, gente. Eles têm uma programação assim sensacional. Fazem muitas coisas. Isso é outra coisa, você falou de preço, né? Eu no perfil eu gosto sempre de mostrar os valores das coisas para as pessoas não irem serem surpreendidas. É o que os seguidores têm que falar, ah, você sempre posta os valores dos cardápios. Eu falo, lógico, porque cara, a pessoa vai sair de casa, já vai ter um custo de deslocamento, vai com família, já tem. Você tem que saber onde você está indo se amarrar, né? Onde você está indo. Então, Verdade, verdade. realmente, eu gosto de deixar tudo muito claro. Eu falo que eu tenho um papel, olha a minha importância, eu faço as pessoas saírem de casa. Então, é uma responsabilidade, porque às vezes aquela pessoa tem a grana contada para fazer aquele passeio. Às vezes ela mora longe do lugar. Então, assim, eu tenho muito zelo em indicar e mostrar coisas que realmente eu falo, gente, é assim, ó. E eu gosto de mostrar literalmente. Ó, você entrou, é assim, aí você vai vir pra cá, vai ser assado, não sei o quê. Porque eu quero que a pessoa entenda onde que ela tá indo, pra não falar assim, nossa, fui num lugar, que decepção, sabe? Vai consciente do que tá acontecendo. Isso é muito importante também no papel dos influenciadores, que dão E muitos dicas. não fazem, não Não. cumprem com essa responsabilidade. Você Gente, tem por que entender favor. muito bem quem você segue, quem você confia, porque é o respeito, né? O respeito com o ser humano ali, com o seguidor. Olha, ela deixou algumas dicas, eu vou deixar três aqui muito importantes. A primeira, siga essa mulher, né? Se teve Por uma coisa que favor, esse gente. episódio mostrou,
foi competência de conteúdo e só bons motivos para segui-la. A segunda, reveja as pessoas que você segue. Veja se essa pessoa tem esse zelo, esse cuidado. Porque ela ter isso é sim, uma qualidade dela, mas também deveria ser um ponto assim Padrão. chave. Padrão, exatamente. Então, não querendo normalizar nada e não querendo tirar o mérito dela, porque isso é muito bacana, mas revejam quem você segue por isso. E uma terceira dica que eu deixo aqui para uma pessoa. Gente, sou capricorniana. Meu dinheiro tem um valor triplicado. Então, assim, por mais consumista que eu seja, eu amo gastar, mas eu também amo dinheiro. Eu gosto também de deixar ele ali bem reservado. Mas teve uma coisa que eu aprendi na minha vida de caseira, é que tem lugares que valem nosso investimento. Sim. Então, quando eu passei a sair de casa, eu passei a conhecer restaurantes novos. Eu levei minha mãe, por exemplo, no restaurante jamaicano, quando a gente era do lado de casa, tipo, não dava para ir andando por conta da Cracolândia, para ser bem honesta. Se não fosse eles, a gente ia andando tranquilo. Facilmente. E, cara, foi um passeio tão legal. Ah, você gostou 100% de toda a comida? Não. Não, porque o frango, por mais gostoso que fosse, era muito apimentado e eu sou meio avessa à pimenta. Sou muito fraca para pimenta. Mas minha mãe, em contrapartida, amou. Então, assim, às vezes, vale você ter o dinheiro contado e tá tudo bem, porque a vida acontece e boletos precisam ser pagos. Mas, às vezes, também compensa você reservar um dinheiro maior, não só para comprar um item que você precisa da sua casa, não só para você. Também você não pode viver só para trabalhar e guardar dinheiro, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, ela falando, me deu uma vontade muito grande de falar isso, de, galera, não estranhe também se ela der uma dica de um valor um pouco a mais, vai experimentar, porque às vezes o que compensa não é nem o valor que você paga, é a experiência que você vive. E eu sei que eu posso estar parecendo, sei lá, até hipócrita, né? Porque, poxa, Priscila, você está falando com um público que tem uma certa grana contada todo mês e tá tudo bem, eu também sou assim. Eu não consigo sair todo mês, por exemplo. Queria, gostaria, mas não consigo. Mas quando você puder sair, invista. Invista porque pensa o seguinte, se você morrer amanhã, você viveu a experiência que você queria ter vivido. Então, siga o perfil dela, mas também não fica só namorando os lugares. De, ai, queria tanto conhecer esse lugar que a Erika sugeriu. Vá conhecer, se programe para conhecer. Ninguém precisa sair gastando mundos e fundos, mas também não compensa a gente só guardar dinheiro e não viver a vida como ela precisa ser vivida. É que eu E eu nem falei, né? esperava essa reflexão. Viu? Mas é isso mesmo. Quando eu mostrei o brunch do Tangará, algo que custa R$ 400. Para uma família, né, que nem eu não tenho filhos, então, basicamente, normalmente sou eu e meu namorado, às vezes eu vou com a minha mãe e tal, duas pessoas, mas quem tem família com filho e tal, é uma grana. Realmente, R$ 400 não é. Mas, assim, a experiência que foi aquilo, no final eu falei, putz, valeu. Recentemente eu fui no camarote da Brahma, é super caro, mais de R$ 1.000. Mas eu entendi, depois que eu tava lá, eu entendi. Falei, nossa, isso aqui vale R$ 1.000 e muito mais, porque é experiência. Eu vendo muito isso pro pessoal. Experiência, sabe? Tem lugares que às vezes não é questão do valor de tudo, mas a experiência. E a experiência que você leva para sua vida, o que você vive. É isso. Eu acho que suas reflexões fazem muito sentido. É exatamente isso. Ai, depois que eu me mudei, eu pensei muito sobre isso. A gente sempre foca muito no dinheiro, no quanto aquilo custa, e às vezes tem Sim. coisa que não tem custo. Tem coisas que depois que você vive, você fala. Olha, eu lembro que quando eu fui no Museu da Independência, na verdade, assim, é Museu do Ipiranga e tem o Parque da Independência, né? Isso. E eu lembro que quando eu fui, ele tinha recém-reformado, e eu pensei, cara, eu vou no parque para tirar um. Foi um feriado do meio da semana. Uhum. Eu morava perto, moro aqui, é meu bairro vizinho agora também. Uhum. E eu pensei, vou lá, quero conhecer. Eu fiquei tão apaixonada que agora eu quero morar lá. É Nossa, é meu sonho de perfeito. consumo morar ali. E A assim, região ali é passei muito uma. gostosinha. Muito, eu levei um livro lá para ler. Eu lembro que foi uma tarde que eu fiquei sozinha, mas assim, eu não senti passar. Eu li uma parte do livro que eu levei, eu fiquei fazendo vários nadas, rezei lá, que eu sou católica, né? Então eu sempre rezo meu terço e tal. Então aproveitei para rezar lá. A paz de lá é surreal. E aí Sim. depois também tem várias barraquinhas para você comer. Eu lembro que eu tomei um açaizão porque estava muito quente. Então, assim, foi uma E final de tarde. semana tem a feirinha lá também, que é sensacional. A feirinha é muito boa. Muito, e assim, gente, organizado também.
que é uma coisa que eu prezo muito, que é por organização. É. Então, assim, foi maravilhoso. Érica, queria te agradecer imensamente sua presença. Foi sensacional. Eu aprendi muito. Olha que a gente andou conversando muito, porque a gente fez testes, a gente fez bastidores, mas eu estou encantada, porque realmente seu trabalho é maravilhoso. Por favor, cresça seus métodos de comunicação. Já ganhou uma fã, assim, de verdade, tô te seguindo, tô te acompanhando. E galera, sigam esta mulher incrível, o perfil dela. E eu quero muito que vocês encham ela de comentários, tanto na rede social quanto aqui no episódio. Vou printar e vou encher o saco dela depois, hein? E eu que agradeço, Pri. Obrigada pelo meu primeiro podcast. Agora, quando for o segundo, eu já posso falar assim, não, já participei de um. Também já convido vocês, meus seguidores, a seguirem o Pod Pri também nas principais streamings, seguir o perfil também, aprender mais sobre publicidade. Todo mundo acho que é importante, principalmente quem tem negócio, tem que aprender sobre marketing. Então, seguir bons perfis de marketing é muito importante para aprender. Agradeço muita oportunidade. Obrigada por ter possibilitado de eu falar de um tema que eu gosto tanto, que é sobre influência. Eu acho que as pessoas ainda têm muito tabu, não sabem muito bem. Então, é uma super oportunidade para falar. E falar sobre a Zona Sul, que é a minha região, que eu nasci e cresci aqui. Então, gosto muito de poder indicar para as pessoas, dar dicas também. Para mim é muito valioso. Quem também quiser saber de alguma coisa que eu não falei por aqui, mas estou com curiosidade, me chama lá no direct. Tem uma super troca com seguidores pelo direct também. Obrigada. Gente, é isso. Agradeço imensamente todo mundo que acompanhou por aqui. Tenho certeza que ninguém se decepcionou, porque tá maravilhoso. E é isso. Toda quinta-feira, às 18 horas, tem episódio novo. E esse ano eu tô entrando com tudo, com convidados. E agora com qualidade. Ai, gente, eu tô emocionada com essa qualidade. Eu tô assim. Eu tô muito feliz, que era uma dor que eu sentia, era um aperto no coração que eu tinha, mas agora foi sanada. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do que vocês viram. Comentem pra gente saber o que vocês gostaram, o que não gostaram. Quem sabe? Eu não sei, essa convidada deixou um ar assim de parte 2, não sei, joguei. Vai que, né? Estamos aqui. Joguei e saí correndo, sem sair correndo, literalmente. Mas é isso, obrigada por todo mundo que acompanhou. Eu aguardo vocês toda quinta-feira e eu aguardo também vocês seguindo esta mulher maravilhosa, porque o perfil dela tá, ó, muito bom, muito top. É isso, um cheiro da Pri. Tchau, gente.